Mesmo? É isso, produção. Gente, oi, gente, tudo bem? Espero que sim. Semana curta, né? Temos aí poucos dias mais por causa do feriado do dia 15, dia da proclama. Ixi, Maria, esquece. Vamos lá, gente. Hoje a gente tem uma live aí para tirar dúvidas, para falar de um assunto que interessa muita gente, principalmente para quem trabalha com carteira assinada. E aí vocês vão poder tirar essa dúvida, porque a gente, claro, eu vou receber aqui novamente um especialista no assunto, que é o doutor Rodrigo, e ele vai vir aqui, e aí vai chegar, e você com o Lu. Doutor Rodrigo Galati está junto aqui em mais uma live, lembrando que essa live também vai estar no YouTube. E será mais uma live de óculos, doutor, aí sim. Tudo bem? Eu também tenho o meu tal, só que não dá, não fica bom. Tudo bem, doutor Rodrigo? Fala, Lu. Vamos lá. Boa noite a todos. Boa noite, doutor Rodrigo. É um prazer mais uma vez recebê-lo aqui no Instagram e também no canal Vem com Lu. Opa, peraí só um minuto, Rodrigo. Ah, suave. Peraí. Acontece, tá, gente? Ao vivo tudo acontece. Aí, Rodrigo, bem-vindo, mais uma live. Agradecer aí pela disponibilidade, uma vez mais, aquela live foi muito boa, a gente tirou muitas ideias. E agora a gente vai falar do assunto que muita gente fica preocupada quando chega o final do ano, que é o 13º, e principalmente para quem teve o contrato suspenso. Você vai esclarecer para a gente. Mas antes eu quero que você se apresente uma vez mais. Vamos lá, Rodrigo. É com você. Bem-vindo. Lu, primeiro eu queria agradecer mais uma vez pelo convite. Espero ajudar aqui, trazer informação de relevância, informação importante para os trabalhadores. Hoje, minha missão aqui é buscar descomplicar o direito, né? E principalmente agora, o 13º salário é uma parcela que cai a mais de salário para o trabalhador no ano. A gente sabe que nessa época de pandemia vai fazer toda a diferença. E eu tenho acompanhado o pessoal lá no meu canal no YouTube Dica Trabalhista. O pessoal tá doido querendo saber como é que vai ficar o pagamento do 13º salário nesse ano aqui. Tivemos mais uma rodada de redução, salário de jornada, suspensão do contrato de trabalho. Então tá todo mundo querendo saber como é que vai ficar o 13º salário deste ano. E também Uhum. saber como é que fica ali, quanto que vai mais ou menos, quanto que vai receber, se tem direito, se não tem direito, quem trabalha com carteira assinada, quem trabalha sem carteira, se o valor de outras parcelas salariais entra no cálculo, enfim, a gente sabe que é um tema muito que tem bastante coisa para a gente abordar. Aí, sim. Bom, não é à toa, doutor Rodrigo, é um prazer recebê-lo aqui. Eu sei que você entende muito. Eu tenho um canal, gente, do Dica Trabalhista, que é o canal do doutor Rodrigo Galati. Apesar dele ser jovem, ele já é um advogado. Quanto tempo já, Rodrigo? Já uns 4 anos? 5 anos Então, na Lu, área? eu tenho a de advocacia há 3 anos, né? Mas nessa Três área do anos. direito do trabalho, eu tenho aí, pode colocar já uns 5 anos, né? Porque eu estagiei, depois virei assistente, depois comecei a advogar, então já tenho pelo menos aí uns 5 anos trabalhando nessa parte de direito do trabalho. Me formei especialista em direito do trabalho e agora estou na segunda especialização também, tudo todo voltada para o direito do trabalho. Perfeito. Então vamos lá, Rodrigo. Olha só, vamos começar pelo dilema lá das pessoas que tiveram o contrato suspenso. Rodrigo Galati, eu tive o meu contrato por 3 meses. Acho que esse ano pôde mais 3 meses ou 4, né, Rodrigo? Se não estou enganado. O governo permitiu até 4. Suspensão de até Isso. 4 meses, né? Uhum. Tá. Rodrigo, esse em 2021 eu tive 4 meses de suspensão. Quando o governo paga para eu ficar em casa. Pagou para eu não ir trabalhar, vamos dizer assim. Como fica o meu 13º nesse sentido? Vamos lá, Lu. Apenas para poder esclarecer como é que ficou essa questão, o governo autorizou mais uma rodada de redução do salário e jornada, suspensão do contrato de trabalho. E aí ficou aquela questão, como é uma situação nova, nós não tínhamos lei tratando sobre essa questão. E aí o É. que nós tivemos aí, a princípio, pode-se dizer assim,
o início de uma lei tratando sobre esse tema. Tivemos uma portaria da Secretaria do Trabalho, que foi publicada lá em novembro de 2020, que trouxe algumas orientações sobre esse tema. Hoje não existe ainda uma lei específica tratando sobre isso, mas tivemos uma portaria do governo que muitas empresas têm observado e têm seguido para tratar dessa questão de 13º. E lá nessa portaria, a portaria número 51.520, ela traz que no caso de suspensão do contrato de trabalho, o trabalhador não vai receber 13º durante esse período de suspensão. Então, por exemplo, o trabalhador tem vínculo de emprego de janeiro até dezembro, 12 meses, e ele teve a suspensão do seu contrato de trabalho durante 4 meses, por exemplo, ele vai receber o 13º salário proporcional a 8 meses. Ou seja, esses 4 meses de suspensão não vai ter pagamento de 13º, não vai ser contado para fins de cálculo. 8 de 12, então. Então aí a pessoa... Aí, como é que a pessoa divide? Ela divide o salário dela por 12, né? E aí ela vai saber e aí ela calcula lá a mensalidade em 8, e aí ela sabe o valor, né? Tem até isso. Tá, uma pessoa que recebe um salário mínimo vai receber em torno de quanto, Rodrigo? Agora eu fiquei R$ 92,680, é isso? Olha, aqui eu não vou ter uma calculadora, mas a gente pode Mas tudo fazer. bem, Mas vamos tentar não é. aqui explicar as regras para o pessoal poder entender. É Tá, assim, como é que funciona o cálculo do 13º? O trabalhador trabalhou 15 dias ou mais, ele ganha um mês de 13º, que a gente chama de 1/12. certo. Então, na hora de fazer o cálculo, como é que é feito? Existe o trabalhador que recebe o salário fixo. Então, por exemplo, o trabalhador recebe R$ 2.000. Ele vai fazer lá o cálculo, pegar os R$ 2.000, dividir por 12 e vai calcular a quantidade de meses que ele trabalhou no ano de 2021. Então, por exemplo, ganha 2.000 de salário, vai pegar os 2.000, vai dividir por 12 e vai multiplicar pela quantidade de meses que ele trabalhou no ano corrente, no caso do ano de 2021. Suponhamos que ele trabalhou no ano de 2021 6 meses. Vai pegar os 2.000, dividir por 12 e vai multiplicar por 6. Essa é a regra do cálculo do 13º. E aí vem também, né, uma situação que é um pouco mais complicada, que é aquele trabalhador que recebe outras parcelas salariais. Por exemplo, Certo. como é que fica aquele que recebe insalubridade, periculosidade, como é que fica aquele que recebe horas extras? E aí é um pouco mais complexo. No caso de insalubridade e periculosidade, tem que levar na consideração do cálculo o valor cheio. O salário mais insalubridade e periculosidade, aí você divide por 12. Então soma o salário mais essa parcela salarial fixa, divide por 12 e multiplica pela quantidade de meses. Agora, se tiver aí parcela salarial variável, que é muito comum, horas extras, um mês o trabalhador recebe 100 de horas extras, no outro mês 200, no outro mês 400. Tem que fazer uma média para poder chegar no cálculo. Então é um pouquinho mais complexo para quem recebe parcela salarial variável. Ok. Obrigado aí por tirar essa dúvida. E a outra dúvida, Rodrigo, é sobre quem teve, não a suspensão, mas sim a redução da jornada. Será de acordo com a redução, o 13º? Essa é a minha dúvida, que deve ser a dúvida de muita gente nesse momento. Sim, a grande maioria dos trabalhadores tiveram a redução do salário e jornada, né? A suspensão foi para poucos, né? E aí como Sim. é que fica? Nessa mesma portaria, trouxe a seguinte disposição para a gente, que no caso da redução do salário e jornada, vai receber o 13º salário normalmente, e esse mês aí que ele teve a redução do salário e jornada, em tese não seria calculado na hora de fazer o cálculo do 13º. Então, em tese, o trabalhador que teve a redução do salário e jornada receberia normalmente ali os valores de Integral. 13º. Então é Exatamente. como se não será contabilizado se ficou 3 meses, 2 meses. É como. Vamos esquecer no cálculo. Ele entra normal, é isso? É mais ou menos isso daí que traz lá a portaria. Óbvio, né? A gente estamos trazendo aqui informações de acordo com a portaria, mas às vezes também Uhum. acontece que nem às vezes um trabalhador me procurou. Poxa, Rodrigo, mas no meu caso eu tive a suspensão, mas a minha empresa pagou esse período. Também pode acontecer isso. A sua empresa pagou, excelente, agradece aí
a empresa, que algumas empresas estão se sensibilizando com o trabalhador e Sim. pagando. Se pagou, perfeito, a vida que segue. Eu acredito, Rodrigo, que dependendo da situação financeira de cada empresa, acho que o capital humano acaba decidindo por pagar mesmo o 13º para quem teve a redução, né? Isso, cada caso é um caso, digamos assim. Então, dependendo de como está a empresa, se está bem ou se manteve bem, acho que o patrão acaba se sensibilizando e, como você disse, pagando o 13º, né? E pode falar. É que assim, Lu, é tudo muito novo, né? Essa portaria é de Uhum. 2020. Então, assim, até para aplicar ela, é um pouco. Tá sendo assim. Tá sendo uma charada para os departamentos pessoais, para o próprio RH. Então, assim, alguns departamentos pessoais que não querem estar nesse vespeiro, se calcula, se não calcula, se leva em consideração, se não leva. Nós estamos trazendo aqui a informação de como é que vai ficar essa questão. Mas Certo. muito departamento pessoal, muito RH que não tem assessoramento jurídico, não sabe disso aqui. Desconhece dessa informação que a gente está passando Sim. aqui. E aí pode ser que eu que faça a opção de pagar normalmente. Isso pode acontecer, e se acontecer, o trabalhador aí tem que ficar feliz e a vida que segue, né? Melhor, né? Agora, Rodrigo, o empregado ele pode entrar com uma ação tentando reaver ou cobrando da empresa esse período. Será que há possibilidade, ou você conhece algum caso de alguém que tentou? No ano passado a gente teve 8 meses, né, de suspensão ao total. Mas acho que ano passado acabou decidindo que todos teriam direito, né, ao 10º. E aí acabou todo mundo recebendo, se não estou enganado. Olha, é uma questão muito nova, né? Uhum. Eu acompanho alguns juízes tratando sobre essa questão e assim, tava uma salada danada. Tanto que o governo lá em 2020 trouxe essa portaria para dar uma luz. Porque cada Certo. juiz estava aplicando de uma forma que ele entendia que era o certo. Então ele pegava a lei do 13º, lia a lei e falou, olha, para mim eu aplico que durante a suspensão tem que pagar o 13º. Outro vinha lá e falava que não. Então essa portaria veio para poder esclarecer essa questão e, óbvio, Uhum. tivemos aí processos judiciais de pessoas pedindo essa questão do 13º. A princípio, eu não peguei aqui nenhum tratando especificamente. O que eu tive aqui, a gente acabou fazendo um acordo, não foi para julgamento. Mas agora, com essa portaria colocou panos quentes, a gente tem uma orientação. E sim, o trabalhador que de fato não vier a receber o seu 13º corretamente, o pagamento for incorreto, ou até mesmo a empresa não pagar o 13º, ele pode perfeitamente entrar com uma ação trabalhista. Essa ação trabalhista ele pode fazer com advogado, sem advogado. O ideal é você ter um advogado para te auxiliar, né? Porque quando você tem um profissional te ajudando, você delega toda a responsabilidade para ele e fica mais tranquilo. Mas o trabalhador que também quiser fazer sem advogado, tem lá o juspostulante, que é a postulação sem advogado, né? Tá. Rodrigo, alguém está querendo participar, mas eu também tenho uma pergunta. Ah, tá. Deixa eu te perguntar, Rodrigo, uma informação. Seguinte, eu vi uma reportagem que algumas empresas não devem pagar o 13º ou devem atrasar esse pagamento do 13º. Se isso acontecer, qual é o direito do trabalhador? Ou antes de entrar com uma ação ou de exigir, primeiro eu digo sempre no canal, tentar um diálogo, né, com a empresa. Mas existe aí direitos que são resguardados para o trabalhador, né? Nesse sentido do 13º. Por mais que a empresa esteja em dificuldade, é uma obrigação. Como funciona? Eu acho que isso muita gente quer saber, Rodrigo, porque Sim. tem empresas aí que não vão poder arcar com o 13º de imediato. Veja, Lu, a lei ela é bem clara nesse sentido. O 13º ele pode ser pago em duas parcelas, né? A primeira parcela pode ser paga começando do primeiro dia útil de fevereiro até o dia 30 de novembro. E a segunda deve ser paga até o dia 20 de dezembro. E essa é a regra de pagamento. Qual que tem sido a minha orientação aqui? Às vezes o trabalhador vem me procurar para fazer uma consulta. Poxa, Rodrigo, como é que eu faço neste caso? O que que eu oriento aqui? A lei estipula que o pagamento da primeira parcela é até o dia 30. Então espera até o Certo. dia 30. Deu o dia 30, não pagou?
procura o RH, o departamento pessoal da empresa, verifica o que aconteceu. E aí existe, de repente, né, a possibilidade da empresa pagar numa parcela única em dezembro. Se isso Dezembro. acontecer, pagar em uma parcela única em dezembro, a vida que segue, o problema está resolvido. Agora, Sim. passou de dezembro, não quitou nem a primeira, nem a segunda, não fez o pagamento na parcela única, aí neste caso já não tem mais conversa, não tem nem por que tentar uma negociação, porque já se atrasou a primeira e atrasou também a segunda, não tem conversa, tem que ir para a justiça e buscar o seu direito. Essa é a orientação que eu tenho dado aqui para os Pode trabalhadores. gerar, pode gerar, inclusive, uma demissão indireta, rescisão indireta por conta disso, desse não pagamento? A rescisão indireta, o que é? É uma justa causa que o empregado dá na empresa. Então a empresa comete uma falta grave e essa falta grave gera para o trabalhador o direito de buscar na justiça o fim do contrato de trabalho e receber todos os seus direitos, né? Veja, Uhum. o não pagamento do 13º se juntar com outras violações do direito, eu entendo sim que dá para buscar a rescisão indireta do contrato de trabalho. Muito bom, né? E bom falar com quem entende, né, Rodrigo? Agora, Rodrigo, mas também tem uma outra, eu já vi empresas que elas não pagam o 13º nem em novembro, nem em dezembro, e sim em janeiro. E aí, então, nesse caso, é quando existe um acordo coletivo, né? Que a empresa pode, então, pagar se houver um acordo comum entre patrão e empregado em um outro período. Isso é normal, Rodrigo? Não sei se você pode Olha, a esclarecer. lei, a lei traz os prazos para pagamento. Óbvio, né? É. Com a reforma trabalhista trouxe a ideia do negociado sobre o legislado. Se as partes fixarem um acordo coletivo, o que é o acordo coletivo? É um acordo entre a empresa e o sindicato da categoria. Uma data Uhum. diferente. Olha, na prática eu nunca vi uma situação dessa acontecer, de fazerem ali um acordo para um pagamento em uma data diferente. Mas Uhum. nessa possibilidade do acordo coletivo, que é possível o negociado prevalecer sobre o legislado, pode sim feita ali a estipulação, desde que as partes cumpram o pactuado e o sindicato acompanhar essa negociação, o trabalhador também tiver de acordo, pode ser feita alguma negociação nesse sentido. Na prática, eu particularmente nunca vi um acordo para essa negociação de pagamento do 13º. Mas óbvio, né? Estamos agora numa época de pandemia. A Sim. princípio, nunca pensamos que o salário do trabalhador pudesse ser reduzido, mas a gente está agora num direito totalmente diferente, né? Muita coisa do que as premissas que nós vínhamos acreditando, a pandemia caiu por terra e tudo hoje tá sendo possível, né? Muito trabalho, né, Rodrigo? Muito trabalho para você e para os profissionais da área de advocacia, né? Agora, Rodrigo, só falando aí, tem uma empresa, assim, que quando eu trabalhava, eu fiquei sabendo que a empresa ela tinha mais de 6 mil funcionários. Então, os funcionários de chão, que era uma fábrica, os de chão não recebiam nem em dezembro, nem em novembro. Só recebiam, acho que em fevereiro e março. Mas era por conta disso que você está falando. Houve uma convenção e acabaram decidindo por, por- pelo pagamento posterior, né? E também, Rodrigo, existe, muita gente não sabe, ou quem está começando a trabalhar agora, que o 13º, a primeira parcela, ela não é necessariamente obrigada a empresa, ela pode pagar a qualquer época do ano, né? Inclusive quando a pessoa tira férias. O que você sugere para o trabalhador, o ideal? Qual seria o ideal? Porque muita gente acaba fazendo isso e se perdendo lá na frente, né? Na hora de receber o 13º. E depois eu tenho uma outra dúvida. Então, é assim, essa é uma questão que envolve muito a necessidade do trabalhador, né? Às vezes ele precisa de um dinheiro e não pode esperar até novembro, dezembro, tem uma coisa assim urgente, um incêndio para ele apagar, uma pensão alimentícia para ser paga, ou até mesmo um financiamento que ele não pode adiar. Uma opção que ele tem é fazer a antecipação dessa primeira parcela do 13º. E ele tem a possibilidade de procurar o RH, o departamento pessoal, e solicitar esse pagamento. Assim, a minha orientação é o quê?
guarde o holerite dessa primeira parcela do 13º, guarde com você para você ter o controle para que quando for paga a segunda, você verificar se teve ali a correlação da primeira com a segunda e você poder acompanhar se você recebeu corretamente. Ah, ok. E se também houver o dissídio, né, o aumento de salário, ele também deve receber proporcional, né, com o aumento na segunda parcela. Agora, Rodrigo, se na segunda parcela existe um desconto, né? Na primeira, a empresa não desconta nada. Na segunda, o que que é descontado na segunda parcela do 13º? Sim, a primeira parcela é sempre um pouco maior, porque não tem descontos. Já na segunda vem um desconto do INSS e o imposto de renda. Então, o trabalhador, se estiver ali dentro do teto, vai ter o desconto do imposto de renda e vai ter também um desconto do INSS, dependendo ali da faixa salarial que o trabalhador receber de salário. Ok. Tá, e agora sim, a segunda parcela tem uma data limite, é até o dia 20 também, é como a primeira é até o dia 30 de novembro, impreterivelmente. A segunda deve ser paga até o dia 20 também de Exato, dezembro. exato. A lei é bem clara, ela estipula as datas de pagamento, dia 30 e o dia 20 de dezembro. Ok, aí já a segunda é com o desconto, com o devido desconto. Isso, desconto de INSS e imposto de renda se estiver ali dentro da tabela. Tá, Rodrigo, muitas pessoas trabalham, têm feito trabalho sem carteira registrada, que não pode, né? A minha dúvida é, algumas pessoas entram em contato comigo, que trabalham há tantos meses e querem saber se tem direito ou não a receber esse 13º por não estarem registrados em carteira. Como funciona? O que falar para essa pessoa, Rodrigo, nesse caso? Legal, Lu, muito importante essa observação, que a pessoa às vezes tem a falsa impressão de que, olha, não tem registro em carteira, não tem um 13º. Como é que funciona? Tudo vai depender se o trabalhador é empregado ou não é empregado. Todos Certo. os trabalhadores que são empregados, pouco importa se tem registro em carteira ou não, ele tem direito de receber o 13º. Aí eu vou explicar como é que funciona essa questão. O Certo. empregado, mesmo que ele não tenha às vezes registro em carteira, ele tem algumas características. Por exemplo, ele é subordinado, ele tem um chefe, ele tem um patrão, ele tem horário para entrar, horário para sair. O empregado ele Um recebe vínculo, um né? salário, ele recebe um salário mensal que é pago para ele. O empregado ele não tem empresa no nome, ele é uma pessoa física. E além disso, o Certo. empregado ele trabalha com pessoalidade, ou seja, em um dia que ele não pode trabalhar, ele não manda o cunhado, o amigo, o primo para ir trabalhar no lugar dele. Ele tem que estar lá todos os dias. Diferente do autônomo, por exemplo, que é uma outra modalidade de trabalhador. O autônomo, por exemplo, ele trabalha com o próprio material de trabalho dele, ele vai se ele quiser, se ele não quiser ir num dia, ele manda outra pessoa no lugar dele. Então, às vezes, acontece do que? O trabalhador trabalha como empregado, ele tem todas as características de empregado, mas a empresa não registra. Esse trabalhador, nessa situação, mesmo ele não tendo registro em carteira, se ele trabalha como empregado, ele tem direito ao 13º. Mas no caso dele, é um pouco mais difícil. Normalmente, as empresas que contratam sem carteira assinada, o que, que é feito? Elas não pagam o 13º facilmente. O trabalhador vai procurar ali a empresa vai falar, não, você não tem direito, você trabalha aqui como bico e por aí vai. E aí o trabalhador tem que buscar, por meio de uma ação trabalhista, receber o pagamento do seu 13º. E para fechar aqui, que eu não falei anteriormente, também o empregado tem a habitualidade. O trabalhador tem que trabalhar com frequência, de segunda a sexta, de segunda a sábado. Tem ali uma frequência, são alguns das características do empregado que tem direito ao 13º. Neste caso, ele tem que entrar com uma ação trabalhista, porque normalmente a empresa não paga mesmo. Então. E principalmente, só deixando aqui, eu soube, fazendo uma pesquisa, né? Essas empresas, na maioria são do comércio, tipo lanchonetes. Tem muita gente que trabalha em lanchonete e não tem registro. E aí eu fui perguntar, mas por que que você não tem registro? Meu patrão disse que depois da experiência ele vai ver se vai me registrar. E não existe isso de vai ver se vai me registrar.
pelo que eu entendo, a lei é bem clara, né? Desde o primeiro dia, o empregador tem por obrigação de cumprir com registro em carteira, né, para ele ter todos os direitos. Mas tá. E aí ele passou, vamos tirar essa dúvida. A pessoa ficou lá 3 meses trabalhando sem o registro em carteira. E aí o patrão vai registrar ele depois de 3 meses, e aí vai colocar como experiência. Ele está agindo de má fé nesse caso. Ou ele pode registrar direto. Como funciona nesse caso? Eu estou me Trabalho. fugindo um pouco do. Sim, sim, mas tem relação, sim, Lu. Trabalhou como empregado, tem que registrar desde o começo. A empresa tem 5 dias úteis para fazer o registro do trabalhador. Ele começou a trabalhar, entregou a carteira, a empresa tem 5 dias para fazer o registro. E aí, como é que funciona isso daí que você falou, Lu? Acontece muito. O trabalhador fica ali 3 meses sem registro, aí depois a empresa vai lá e registra. E agora fazendo o link com o tema aqui do 13º. O empregado trabalhou os 12 meses do ano. Porém, ele ficou 6 meses sem registro e 6 meses com registro. Como é que fica o 13º dele neste caso? Neste caso, ele tem que receber o 13º dele dos 12 meses, não apenas dos 6. Essa é uma dúvida muito legal. Se você trabalhou esses 6 meses como empregado, mesmo que não tenha registro, você tem direito de receber o 13º desde quando você começou a trabalhar. Ok, perfeito. Agora a dúvida é empregados domésticos. Eu tenho muita gente que trabalha como empregado doméstico, e aí me pergunta sobre pessoas que estão começando, principalmente. O empregado doméstico tem direito ao 13º salário, igual aos outros empregados de empresa, enfim. Quais são os direitos nesse caso? O empregado doméstico recebe normalmente como qualquer outro trabalhador. Você sabe que eu já ouvi falar, né? Eu já tive depoimentos de pessoas que trabalham como empregados domésticos, dizendo que a patroa diz como ela é empregada doméstica, não tem direito. Porque empregado doméstico, essa categoria não tem direito a 13º. E aí, como eu não podia esclarecer, mas pelo que eu entendo, todos que trabalham, que têm vínculo empregatício, têm direito, sim, né? A lei é para todos. A lei do trabalho é para todos, né? Nesse sentido do 13º que eu estou falando. Tá. Sim. Se o patrão disser, olha, você não tem direito ao 13º, no caso aí, qual é a orientação que o doutor Rodrigo Paz passaria para os inscritos do canal Vem com Lu e também a galera do seu canal Dica Trabalhista? Vai lá, gente, no YouTube. Fala aí, doutor. Fala aí, doutor. É bom, né, Rodrigo? Legal. Então, Lu, neste caso, veja só, o vínculo de emprego doméstico, ele é um pouco diferente do vínculo de emprego comum. Existe uma lei específica que trata do trabalhador doméstico. Entretanto, ele tem ali uma série de direitos assegurados nessa lei do trabalhador doméstico, do empregado doméstico. E dentre esses direitos assegurados, nós temos lá o 13º que deve ser pago normalmente. Caso o empregador doméstico, né, que ali é a patroa, não pagar o 13º, você pode, aí, a empregada doméstica, perfeitamente buscar um advogado trabalhista da sua confiança para entrar com uma ação trabalhista. Ele vai analisar ali se você de fato trabalha com vínculo de emprego, mesmo que seja vínculo de emprego doméstico, e vai poder aí, também perfeitamente entrar com uma ação trabalhista para buscar o 13º que não for pago. Perfeito. Perfeito, Rodrigo. Nem sei, deixa eu ver aqui. Como é que faço para ver aqui? Ah, tá. Bom, Rodrigo, eu acho que meia hora está de bom tamanho. Não sei se você tem algo mais para acrescentar, porque eu quero que você volte mais vezes aqui. A minha sobrinha Hélia, a Aline, lá de Juazeiro, tá ligada. Aline, vai, se inscreve aí no canal do Dr. Rodrigo, Dica Trabalhista. Tem mais gente aqui, tem um monte. Bom, essa live vai estar no YouTube. O canal Dica Trabalhista é um canal, gente, muito bom. Já tem 30 mil, Rodrigo? Já chegou aos 30? Vamos ver se até o final desse mês a gente consegue bater, Lu. Vamos Estamos lá, indo então aí num vamos, ritmo muito gente. bom. Por favor, né, gente? Vamos se inscrever no canal aqui do Dr. Rodrigo, Dica Trabalhista. Eu vou deixar o link na descrição do vídeo aqui no YouTube, no Instagram, então você vai ver o link. O cara sabe muito e ele é especialista em FGTS. Ele tem falado muito sobre a ação do
do Supremo, né, da revisão do FGTS. Inclusive, a gente já fez uma live, foi um prazer, mas a gente vai falar muito mais e eu vou colocar no canal Vem com o Lu, Fala Doutor, e ele vai responder perguntas para a galera, e aí a gente vai interligar os dois canais. Eu quero muito ver ele crescendo, e que ele chegue logo aos 100 mil para pegar a plaquinha, né, doutor? E depois Ô, 1 milhão, enfim, que Deus vai abençoar para ir longe. se Eu Deus vi que você foi em quiser, Lu. Aparecida, né? Foi agradecer. Você é Meu, católico? olha, eu sou católico, foi um convite de um colega meu para a gente poder fazer um pedal daqui até Aparecida. Eu sou de Taboão da Serra, né? É Uhum. um pedal puxado, 160 Nossa, quilômetros, e a gente foi com a cara e coragem e conseguimos vencer esse desafio. Postei lá no Instagram pro pessoal que me acompanha. E aí você que quer caramba, se desafiar, é um ótimo desafio. que bom. O meu desafio é que você chegue a 100 mil muito logo, porque canais assim como o seu, que ajuda, que sabe, conteúdo de primeira, é o que a gente precisa, não as fakes. Doutor, próximo tema que a gente vai falar, que está se aproximando, é o PIS/PASEP, que é o pagamento que vai acontecer em breve. Mas tem tudo a ver com o trabalhista, né? Quando o patrão não registra, tem muito assunto, ou seja, é um leque muito grande. E a gente vai falar sobre isso em breve. E você é convidado do canal Vem com o Lu. Você precisa fazer uma live para a gente ir lá, tá? Beleza, Lu. Tá? A Va- minha sobrinha disse aqui, vai em frente, doutor, você vai conseguir. Tamo junto. Aí, ó. Um abraço. Algo mais, Rodrigo? Que suas considerações finais? Para fechá-lo, o pessoal, uma dúvida que tem sido muito recorrente, o pessoal quer saber quanto que tem para receber de 13º, primeira parcela, segunda parcela. Eu acabei de postar lá no meu canal no YouTube Dica Trabalhista um vídeo Certo? com um site que faz o cálculo do 13º. O trabalhador vai lá, vai lançar as informações e vai conseguir fazer um cálculo de um valor estimado. A gente sabe que o Certo. cálculo do 13º é um pouco complexo, principalmente quem tem parcela variável, mas o trabalhador que está ansioso, que quer saber um valor estimado, tem lá a possibilidade dele fazer esse cálculo. O site é gratuito, eu disponibilizei lá o vídeo. Ele pode fazer lá o cálculo e ver mais ou menos quanto que tem para receber de 13º. Essa informação que eu queria passar aí para o pessoal. Suas redes sociais, por gentileza, doutor. Nós temos agora o Instagram, @RodrigoGalatiaDV. Temos o meu Certo? TikTok, Rodrigo Galatia Tá ADV. bombando, né? Tá, estamos seguindo aí, estamos deslanchando no TikTok, é uma rede social que eu aprendi a gostar Que bom. e hoje eu posto diariamente lá respondendo alguma dúvida, falando sobre algum tema. Eu aprendi a gostar dessa rede social. E Eu temos estou também, para acompanhando. fechar, o canal no YouTube Dica Trabalhista. Ah, perfeito. Rodrigo, maravilhoso. Olha, muito bom, esclarecedor e a gente precisa mais lives como essa. E conte comigo para Lu, quero divulga um vídeo para mim. É só mandar que eu vou divulgar com muito carinho. Para mim não tem concorrência, para mim todos ali tá fazendo um trabalho, cada um com a sua maneira. E a ideia é que o sol nasce para todos, né, Rodrigo? E eu espero que você tenha o seu espaço e que você possa ajudar muita gente. Meu amigo aqui, Léo, saludos desde Chile. Tem gente vendo do Chile, do Peru, da Argentina. Aí sim, vai lá, se inscreve, Léo, no canal do nosso amigo Rodrigo. Obrigado, viu, Rodrigo? E Deus te abençoe e tamo junto, tá bom? Lu, eu que Oi. agradeço pelo convite. Você é um cara assim sensacional. Eu agradeço a Deus por ter colocado você na minha vida. Eu Eu agradeço a todos. comecei. A gente começa no YouTube, né? Eu tenho aqui a minha profissão da advocacia, e é difícil a gente conciliar a advocacia com o YouTube. E eu lembro que como se fosse hoje o dia que eu estava aqui desanimado de tudo, liguei para você, Lu, tá acontecendo isso e isso, o que que eu faço, cara? Você foi lá, me deu uma Você tá dica aqui, uma seguindo? dica ali, me deu uma orientação que, meu, me ajudou muito e continuo firme e forte no canal graças a pessoas como você E que conte, não conte só comigo. incentiva, como também tem uma aura assim abençoada por Deus. Dá pra ver que você é Amém. uma pessoa assim sensacional. Obrigado. Ó, tem canais que começaram comigo e já me ultrapassaram. E eu fico muito feliz. Não é, para mim não é concorrência. Eu fiquei super contente de ver canal com o dobro já que de inscritos, porque isso não é um jogo, e sim
é dedicação. Quanto mais você se dedica, mais naturalmente. E eu tenho certeza, Rodrigo, eu vou te ver lá grande, em nome de Jesus. Ok? Muitas graças. Muito obrigado a todos. E a live está no Instagram, não esqueçam de compartilhar aqui no YouTube. Um abraço, Rodrigo. Boa Um noite. abraço, Boa Lu. semana. Um Até mais. abraço. Tchau, tchau. Tchau, tchau.